Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Irmãos, nós estamos falando nesses 2 meses agora do propósito eterno de Deus e de sermos semelhantes a Jesus. Talvez muitas pessoas se perguntam, mas qual é o sentido da vida, né? Talvez alguém já falou contigo, mas qual é o sentido da vida? É nascer, viver um tempo aí e morrer? Como nós temos cantado e lido aqui hoje, a vida, na verdade, o projeto de Deus para nós, irmãos, ele começa muito antes de nascermos. A palavra diz que ele começa antes da fundação do mundo. E vai muito além desses, vamos dizer assim, 90 anos, né? Está de bom tamanho, né, irmãos? 90, 100 anos aí, está tranquilo. Ele vai muito além disso aí, desse tempo. Mas esse tempo aqui, nós somos chamados aqui para vivermos uma vida semelhante ao que Jesus viveu. E semelhante ao que ele deixou na palavra para nós. Então, eu creio que é muito precioso esse ano que nós estamos estudando o propósito de Deus para nós e olhando vários aspectos dele. E eu creio que temos orado para isso, que isso firme no nosso coração, que nós venhamos a ter raízes nessas coisas, nessa palavra que vai dar sustentação para a nossa vida. Amém? E hoje à noite eu quero falar com vocês, uma palavra que eu meditei, sobre como vencer a tentação, né? Que Jesus venceu e como, né, o modelo para nós vencermos a tentação. Eu quero começar lendo um texto, você pode abrir comigo, aí vamos olhar um pouquinho, Tiago, capítulo 1. O som está tudo legal agora, glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Vou repetir. Feliz o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado. Irmãos, esse assunto de tentação, da tentação, ele é pertinente a todos nós aqui. A todos nós aqui. Ele envolve todas as pessoas. Todos nós que estamos aqui, todos que venham a escutar essa palavra, ninguém está livre da tentação. Ela virá. E ela já veio para muitos. Eu creio que todos nós já fomos tentados. Alguns, talvez de nós aqui, estão sendo tentados. Em algum momento, alguns de nós aqui já cedeu à tentação. Portanto, irmãos, é necessário, muito necessário, nós sermos orientados pela palavra de Deus e olharmos para Jesus, que é o modelo, que é aquele que venceu a tentação e deixou para nós como fazer isso, como vencer a tentação. Porque ele venceu, então ele nos ajudará, ele nos ajuda a vencer a tentação. Amém? A tentação também ela pode servir para um amadurecimento espiritual. Assim, nós podemos olhar assim, ó, cada vez que nós somos tentados, ela pode ser um degrau, uma escada para nós subirmos, ou ela pode ser uma pedra de tropeço para nós cairmos. É uma oportunidade também, irmãos, tanto para fazer a coisa certa, como para ceder e fazer a coisa errada. Ela apenas apresenta uma escolha, a tentação. Embora seja a arma que Satanás usa
para derrubar, para destruir a maioria das vidas. Mas cada vez que se rejeita uma tentação, se é fortalecido quando se rejeita, quando se vence ela. Cada vez que nós escolhemos fazer o bem, em vez de fazer o mal, nós estamos desenvolvendo mais e mais o caráter de Cristo em nossa vida. E cada vez que nós fizemos isso, mais semelhantes a Cristo nós ficamos. Agora vamos olhar alguns aspectos, assim, como normalmente ocorre a tentação. Como ela se desenvolve, como ela começa, né? Normalmente ela começa com um desejo na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E Satanás, sabendo disso, ele foca nisso aí. Pode ser, né, um desejo de vingança, um desejo de ter poder, pode ser um desejo de adultério, pode ser inveja, pode ser soberba. A lista é muito grande. Mas o que é que o inimigo faz? Ele percebe isso e ele procura achar uma brecha naquilo ali. E isso está em nós. Tudo isso que eu estou citado aí, ele, na verdade, ele passa pelo nosso coração. Podemos olhar o que Jesus disse em Marcos 21, 23. Vou pedir para tu abrir aí para nós acompanhar. Evangelho de Marcos 21 a 23. Marcos 7. Alguém vai dizer, pá, mas isso aí não passa pela minha cabeça. Glória a Deus. Mas a palavra diz que essas coisas, muitas outras aí citadas, elas permeiam na nossa mente, no nosso coração. Marcos 7, 21 a 23, diz assim, ó, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, sabendo que essas coisas permeiam e passam na nossa mente e nosso coração, o que é que o Satanás percebe? Ali tem uma inveja, né? Ali tem uma soberba. Ali tem alguém que busca olhar para a mulher que não devia, para o homem que não devia. E ele começa... E por que ele sabe? Porque nós acabamos manifestando isso. Ele não é onisciente, não. Só Deus é. Mas, de alguma forma, se começa a expressar alguma coisa nessa área, o que ele vai atacar? Ele vai atacar essa área. E uma das primeiras coisas que ele vai fazer, irmãos, é colocar dúvida. E é duvidar do quê? Da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que diz o que é certo e o que é errado. Porque em outro lugar nós não vamos achar. Nós vamos achar alguns conceitos de caráter, mas não aquilo que é verdadeiro, aquilo que está no coração de Deus, o que ele deseja. E daí começa a botar as dúvidas. Mas será que aquilo ali é mesmo pecado? Será que realmente Deus proibiu isso aí, fazer isso? Alguns questionam, talvez, será que essa palavra aqui ainda é para os dias de hoje? Não é uma coisa que, 2000 anos atrás? Ou até, eu já vi colocações assim, parece que Deus não quer que eu seja feliz. Então, uma das primeiras coisas, irmãos, é a dúvida que vem. Olha o que diz em Hebreus 3:12. Hebreus 3:12. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade, que vos afaste do Deus vivo.
É isso que o diabo quer, ir minando. Não, mas não é bem assim. Não é bem isso que você leu aqui, não é bem isso que você ouviu alguém pregar. Não é bem assim. Ele quer botar dúvida, sempre vai querer botar dúvida em relação à palavra de Deus. E aí ele vai também para a parte de querer enganar. Porque você sabe, todos nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. A palavra diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira e que nele não há verdade. Então, tudo que o diabo sugerir é falso. No máximo, vai ser uma meia-verdade. No máximo. Ele vai oferecer uma meia-verdade para tentar substituir a palavra de Deus. Para tentar dizer que não é bem assim. Lembra o que ele fez com Eva? Que é os primeiros que ele enganou? Chegou para Eva, não, tu não vai morrer. É claro que aquela morte ali, irmãos, que estava falando era a separação de Deus, não era a morte física. Mas o que ocorreu? Houve a separação, tiveram que sair do jardim. Outra coisa que ele disse para Eva, a hora que abrir os olhos, vocês vão ser como Deus. Quando vocês comerem desse fruto. O que ocorreu? Eles foram separados de Deus. E ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Ah, você pode se dar bem com isso aí. Ninguém vai saber. Depois de feito, o diabo é o primeiro que se encarrega de contar para todo mundo. Porque ele é mentiroso. Porque ele é enganador. Ou aquela conversa, além do mais, todo mundo faz assim. Sempre que eu vi isso, irmão, saiba que você e eu não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus. Então ele vai tentando enganar, desobedecer. E agora ele vai também tentando desobedecer. Porque essa ideia que acaba vindo, passando pelo coração, e esse desejo, que às vezes parece meio brincando na mente, talvez tu já viu olhando para alguém assim, esse cara está brincando com isso. Esse irmão está brincando com aquilo que ele está, aonde ele está indo, com quem está andando. Não estou falando de julgamento, tá, irmãos? Não está para julgar. Nós não somos juízes, nós somos pastores, cuidadores de vida. Amém? Estamos para julgar. Mas se percebe, a ideia está passando por ali, está deixando, e aquilo de repente se torna o quê? Uma realidade. Acaba acreditando na mentira de Satanás e caindo na armadilha, bem como aconteceu com Eva e Adão. E quando se cai na armadilha, vai pagar um preço muito alto. Normalmente é muita dor, muito sofrimento. Agora, irmãos, é muito claro assim, ser tentado não é pecado. Né? Todos são tentados. Pecado é ceder à tentação que foi. Agora, a boa notícia é que é possível resistir. A palavra diz isso que é possível. Depois nós vamos ver que Jesus também resistiu. Mas eu quero te convidar novamente a abrir a Bíblia. 1 Coríntios 10:3, se você não quiser abrir, mas vai estar ali. Para nós ir fundamentando esses pontos para a gente ficar bem alicerçados. Trazer a memória. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Essa ideia de que Deus fica tentando. Não é Deus não, irmãos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que a possais suportar. Essa é a boa notícia. É possível. Ele diz que vai prover um livramento. E nós vamos ver no decorrer disso aí, Jesus falando disso. Ele vai prover um livramento para nós.
para poder suportar. Agora nós precisamos estar ligados em Cristo. É possível resistir. Irmãos, e o nosso modelo para isso sempre é olharmos para Jesus. E nós somos chamados a sermos semelhantes a Cristo. Nós temos vários textos na Bíblia que nós temos falado aqui, aonde diz que Deus nos chamou para sermos semelhantes a Jesus. E Ele espera isso de nós. Ele torna isso possível a nós. Vamos ver agora, então, como é que Jesus enfrentou. Como é que Jesus resistiu isso? Eu te convido agora para abrir Mateus 4, 1 a 11, e daí pode deixar a tua Bíblia aberta ali. Mateus 4, 1 a 11. Amém? Glória a Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui. Irmãos, em primeiro lugar, eu creio assim que é bom destacar que o texto aqui mostra muito claro que o diabo não é uma lenda, né? Tem pessoas que dizem: para com isso, as coisas não existem, não é assim. Esse é um texto muito real que mostra, né, que o diabo é um anjo caído, ele é um perverso, ele é um mentiroso, ele é um tentador, sempre com o objetivo de afastar as pessoas do Senhor e também destruir e matar. Ele é muito, muito real, né? Muito real. É uma prova aqui nesse texto que está aqui. Então, irmãos, mais uma vez prova aqui que a tentação ela vem para todos. Jesus passou por isso. Vem para todos. E ficou para nós o exemplo que é possível vencer. Já lemos os textos, mas Jesus mostrou isso, que é possível vencer. Nós sabemos que o primeiro Adão, ele caiu lá no Jardim do Éden. O segundo Adão, que é Jesus, ele derrotou o diabo lá no deserto. Uma coisa que nós precisamos ficar atentos, irmãos, que a tentação ela pode vir num momento muito glorioso, de muita alegria em nossas vidas. Depois de uma vitória, normalmente se fica, às vezes, fragilizado. Digamos assim, fica vulnerável, né, para ser atacado. Então, precisamos ter cuidado. Veja bem, Jesus saiu do Jordão, sendo batizado, e ele recebeu uma coisa tremenda ali, que Deus falou, onde todos ouviram: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Né? Ele trouxe essa palavra para Jesus, firmando que ele era filho amado. Todos os que estavam ali também puderam ouvir isso ali. E
E de repente, dali, veja bem, dali Jesus já vai para o deserto. Levado para o deserto para ser, ele sai de uma alegria tremenda, né, da afirmação do Pai, de quem ele era, para encontrar com o diabo carrancudo lá no deserto, provando ele. Provavelmente os mais velhos aqui na fé já ouviram isso e talvez já presenciaram isso. Às vezes alguém vem aqui, né, ou qualquer outra congregação, e tem uma palavra de Deus, um testemunho lindo que ocorre. Ele dá, e é tremendo na igreja, né? Sempre o testemunho edifica as vidas. Mas depois do testemunho vem as provações. Talvez tu já viu isso. Depois disso, essa pessoa é muito atacada pelo diabo. Porque ele não vai atacar aqueles que já são dele. Ele vai só dar uma coordenadinha. Ele vai atacar aqueles que realmente estão testemunhando, estão pregando, estão vivendo, né, uma vida semelhante a Jesus. Então nós precisamos estar alertas, atentos, estarmos vigilantes, né, para não sermos surpreendidos. Irmãos, a vida cristã, escuta bem isso, eu creio que tu sabe, mas vou repetir. A vida cristã não é uma apólice de seguro. Agora eu sou cristão e eu estou imune a tudo. Não. Nós em Cristo temos vitória sobre a tentação, mas as tentações virão. As lutas virão. Pode ser que venha mais até do que antes. A grande diferença é que antes não se vencia o inimigo, agora se vence. E cada vez que vence, se fortalece. Cada vez que vence, se fortalece. E um ponto importante, Satanás não desiste de nenhum cristão pelo fato de estar cheio do Espírito Santo, pelo fato de jejuar, pelo fato de orar. Ele não desiste por isso. Ele continua atacando, ele continua insistindo. Ele, se olharmos, ele não chega ele chega sutil, não chega com a afirmação direta. Ele não chega dizendo assim, olha, eu quero te dizer que tu não é filho de Deus. Não, chega assim, ó. Ele chega assim, se tu és filho de Deus, bem sutilmente, uma provocação para quem diz assim, não, pouca gente ia dizer, não, eu vou te mostrar quem é o filho de Deus aqui, né? Talvez ele esperava uma reação assim. E ele chega bem sutil. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele vai modificando. Jesus mesmo tinha ouvido que era filho de Deus, do Pai. Que nem ele chega para Eva lá e vai modificando as palavras. Ele disse quase o que Deus tinha dito, mas não era bem assim. Né? E foi enganando ela. Normalmente ele chega sorrateiramente, ele não mostra as garras, né, as unhas. É que nem um gato, né? Quando ele é mansinho, ele nunca vai mostrar as garras para a gente, né? Nós temos uma gata lá que quer brincar com a cachorra, ela dá um soquinho assim, com a mão fechada, né? Bem tranquila, não quer ferir. O diabo no começo ele se apresenta assim, só que depois ele mostra as garras. Ele começa atacando Jesus bem naquilo que ele recém tinha sido confirmado pelo Pai. Você é meu filho amado, em quem me comprazo. E ele vem com essa questão aí. Será que se tu és filho de Deus? Ele queria pôr em dúvida, irmão, algo que Jesus sempre sabia. Ele sabia disso. Vocês lembram quando Jesus foi na caravana, né, e se afastou dos pais? Daí quando a mãe dele, Maria, encontra ele, diz, filho, onde é que tu estava? Ele diz, tu não sabes que convinha eu estar na casa do meu pai? Jesus sempre soube isso. Mas ali Deus quis fazer uma declaração pública a Jesus. Este é meu filho amado.
Quero repetir, irmãos, o fato de estarmos orando, jejuando, cheio do Espírito Santo, não nos torna imunes do ataque, mas nos prepara para vencer. Amém? É tremendamente importante. Isso não garante que o inimigo não vai atacar, mas isso nos garante a vitória. Amém? Isso nos garante a vitória. Jesus, quando estava no Getsêmani, naquela hora difícil ali, o que ele disse para Pedro, Tiago e João, quando deixou-os para orar? Ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então é tremendamente importante. Oração, jejum, para estar preparado, porque elas vêm, as provações vêm, as tentações vêm. Porque não há uma força em nós para isso. Mas a vida de Cristo que está em nós, a graça de Deus que está em nós, nos capacita a vencer as tentações. E ele vem, lembre disso, irmãos, ele vem nos pontos fracos. Talvez tu até tenha pensado alguma coisa aí. Isso é uma lista grande, que nem aquela lista que foi lida ali, muito mais. Alguns podem ser sexo, outros podem ser dinheiro, outros podem ser orgulho, outros podem ser soberba, poder, tentativa de aparecer um pouco, né? De poder. Ele vai atacar aquela área que está mais fragilizada. Pode ver que ele ataca Jesus num ponto crítico. 40 dias sem comer. Quando se faz jejum de um dia, ou tem que fazer um exame, né, que fica forçadamente de jejum um dia. Depois não há comida que chegue, não é assim? 40 dias. O que ele pensou? Ele foi no ponto principal. E se ele tivesse conseguido, ele teria parado por aí. Ele foi no ponto da hora ali. Transforma essas pedras aí em pães. Ele sabe aproveitar as circunstâncias, as oportunidades. Se a gente olhar alguns relatos assim, eu volto a Eva de novo. Eva provavelmente, irmãos, ela estava próximo da árvore que não devia estar. Porque a palavra diz ali que o fruto era agradável aos olhos e desejável, quer dizer, ela estava enxergando. Se Deus tinha dito que daquela não era, então vai para as outras. Ele disse que tinha todas as outras árvores no jardim. Ela estava ali. O Davi, quando desejou adulterar com Betseba, estava lá, olhando para a casa do vizinho, sem fazer nada. Os outros estavam na guerra. Pedro, quando negou Jesus, ele seguia Jesus de longe, devia seguir de perto naquela hora. Outro aspecto, ele estava sentado junto com os inimigos de Jesus. Ele estava na roda da fogueira ali, daqueles que eram inimigos de Jesus, estava com as pessoas erradas. E daí ele nega Jesus. E o diabo também olhou isso. Jesus está com fome, 40 dias, a questão é pegar ele pela fome. Certo? Ele pensou, né? Ele trouxe para Jesus. Mas Jesus, tu é filho de Deus. Você não merece passar essa fome aí. Você devia estar sendo servido nos melhores banquetes. Irmãos, uma das armadilhas do diabo é gerar insatisfação com aquilo que temos. E quando o diabo consegue isso, os melhores lugares não são bons bastante. O jardim do Éden não foi bom bastante para Eva e para Adão. Aí o casamento pode não ser bom bastante. O trabalho nunca é bom bastante. Nem a igreja acaba sendo bom bastante. Quando o diabo consegue entrar e gerar uma insatisfação, e vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 10, não importa. Pode ocorrer com qualquer um de nós, se nós não estivermos firmados na palavra, irmão. Isso não é uma palavra de acusação, é uma palavra de preparação para nós. Porque a tentação é tão real
que eu cito de novo no começo, nós precisamos estar enraizado na palavra de Deus. Ela vai ser combatida pela palavra de Deus. O diabo vai sempre, pela cobiça e a ganância, induzir coisas melhores. Nunca é bom se deixar ele botar algo, se aquele desejo, tem um carrinho, está andando legal, não está com dívida, está em paz. Ele vai lá, compra outro, faz mais uma dívida. Então, precisamos estar alicerçados para ouvir a voz de Deus e não dar ouvido à voz do diabo. O que o diabo queria ali? Que Jesus não dependesse mais do Pai. Ele queria ali e ele quer hoje também. Não dependesse mais do Pai. Que ele ordenasse os milagres por conta. Se a gente olhar na Bíblia, sempre Jesus diz: eu faço o que o Pai manda, eu faço o que o Pai deseja. Nós vamos ver e ler, e sempre foi assim. Só faço aquilo que o Pai manda. Ele queria que Jesus entrasse numa agenda de milagres. Está com fome? Faz aí, transforma essas pedrinhas em pães ali e fica tudo bem. Poderia justificar, né? Mas está com fome. Porque o problema de cair na tentação é as justificativas depois. Provavelmente você que acompanhou alguém, o que conversa, né? Os irmãos, mas sabe, eu estava tão carente, mas eu estava com fome, eu estava sem dinheiro, eu estava numa situação muito difícil. E alguns dizem assim, você está falando porque você não estava no meu lugar. É verdade? Quando acontece alguma coisa, não está no lugar. Mas Jesus é onipresente. Ele está em todos os lugares. E a preocupação de todo cristão, irmãos, nunca deve ser, em primeiro lugar, com os irmãos ou com outros que estão vendo. Com Jesus. Lembra de José? Ele não disse lá se ele ia pecar contra o chefe da casa que ele estava cuidando. Ele disse: como eu ia fazer isso diante do meu Deus? Essa deve ser a primeira preocupação. E quando alguém argumenta, é verdade, nós não estávamos na situação. Mas isso não muda aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Mas Jesus responde para ele: não só de pão viverá o homem, com a palavra, que está em Deuteronômio 8:3, não precisa abrir, mas Jesus todas respondeu só com a palavra. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E daí nós podemos ver, irmãos, que o diabo, percebendo que Jesus usou a palavra, eu entendo assim, que Jesus tinha compromisso com a palavra, ele troca de estratégia. Ele, em vez de trazer uma tentação que atende uma necessidade agora, ele traz uma tentação, jamais olhando para a alma, uma presunção. E ele leva Jesus, então, para o pináculo do templo, né? E ele diz: tu és filho de Deus, atira-te aí abaixo, porque está escrito, aos teus anjos virão. Ele cita a palavra. Jesus respondeu com a palavra, ele também. Claro que eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele não disse a palavra toda aqui também. Ele disse parte da palavra. Se a gente olhar no Salmo lá, Jesus guarda aqueles que andam em todos os seus caminhos. Né? Um maluco vai ali e se atira na faixa, vou na frente de um carro porque Jesus está me cuidando. Vai botar os anjos a trabalhar? Não é assim. A palavra diz que ele guarda aqueles que andam todos os seus caminhos. Se nós fosse lá examinar, ele vem com meia palavra de novo. E Jesus responde novamente com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, uma coisa eu creio assim, tá? Pode ser que alguns até não concordem, mas fé não é uma exibição, sabe? Confiar em Deus não é determinar o que Deus tem que fazer. Fé não é dar ordens a Deus. Não, porque eu determino, isso vai ter que ser assim, vai ter que acontecer assim. Nós temos aprendendo a orar. Se nós olharmos para o Pai Nosso em outros lugares, seja feita a tua vontade. Eu quero que os irmãos fiquem curados, sim. Deus é um Deus que cura, sim. Mas que seja feita a tua vontade. É assim que ele ensinou a orar.
Então eu vejo assim, ele queria que Jesus fizesse uma exibição daquilo ali. Não, só pula de lá e da hora, porque eles vão, se a palavra é a palavra, eles vão te segurar. Fé não é uma exibição, nunca foi, não é assim que Deus faz. O pessoal queria muito milagre lá, eles queriam o milagre, mostrasse muitas coisas. Ele só fazia quando Deus mandava, e não para atender aqueles que queriam ver o milagre. Fazia de compaixão daqueles que precisavam do milagre. Então ele pega e leva Jesus para um alto monte, onde ele podia ter uma visão de todos os reinos. Claro que isso aqui é algo espiritual, a vista humana não alcança nem perto disso, né? E todos os reinos da terra, a glória deles, e ele faz uma proposta lá: se prostrado me adorares, vou te dar isso aí. O que Jesus estava, o que o diabo estava sugerindo? Que Jesus fosse um novo César, um novo Tibério César, né? Porque para que eles conheciam aquela época era quem tinha, digamos assim, alguns reinos já conquistados, mas o dele seria muito maior, algo nunca visto antes, porque todos os reinos deste mundo ali. Irmãos, mentira, né? Jesus nunca teve, o diabo nunca teve reino, nem no inferno ele reina. A palavra diz que no inferno ele vai ser atormentado, ele não vai ser rei no inferno. E quem tem as chaves da morte do inferno é Jesus, a palavra diz. Não é o diabo, ele não manda coisíssima nenhuma. Não tem poder nisso, coisíssima nenhuma. Mentira. Né? O Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Ele não tinha nada para dar. Ele não podia dar. Mas fez o que ele é treinado, vamos dizer assim, para fazer: mentir. E daí acho que Jesus chegou no limite também. Ele repreendeu ele: retira Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Amém, irmãos? Veja bem, mesmo com Jesus, a tentação começa com desejos. Ele tentou a mesma coisa. E no fim, o que ele queria? Uma adoração completa, prostrado. E é assim, irmãos. Primeiro é um primeiro gole, é legal. Uma olhada, só uma olhadinha, legal. Provavelmente a primeira injeção na veia é muito legal, né? Vai causar um efeito legal. O primeiro suborno, é só dessa vez ali, precisou para fazer alguma coisa. Não esqueça, de repente ele quer uma adoração completa. De repente ele vai escravizar, fazer se prostrar. Imagina, todos vocês devem conhecer alguma pessoa que a primeira droga que deram foi gratuita. É legal, cara, vai ser uma coisa boa. E tipo assim, ninguém vai saber, é tranquilo, isso aí, né? Provavelmente é o que eles dizem para todo mundo. Depois vai viver na rua, roubando dos pais, roubando dos vizinhos, onde todo mundo vai ver, porque ele é um mentiroso. Aquilo que era para ser só uma vez, desse, né? Sempre é assim com o diabo. A proposta dele é para ser assim, digamos, sutil, e depois ele quer uma adoração explícita. Ele quer que todos vejam. Irmãos, tudo que o diabo oferece é mentira. Tudo no começo parece gostoso, prazeroso. É só aparência, irmãos. É que nem um anzol. O anzol, tu bota uma iscazinha ali, né? Por cima do anzol. Bem legalzinha. Normalmente, faz muito tempo que não pesca, mas procura cobrir todo o anzol, né? Joga lá o peixe. Que negócio legal. E ainda se faz pesquisa para ver qual é as iscas que o peixe mais gosta, né? O diabo também faz assim. Mas a hora que ele é fisgado, ele vai para a banha, como diz, né? É que nem uma ceva, né? Que o pessoal faz para um animal que é arisco. O que eles fazem, os caçadores? Eles vão lá, botam um cano, normalmente, com os milhozinhos. Aquilo lá ele vai lá, vão comendo. Aí ele vai vindo, vem um dia, vem 2 dias.
Quando ele está vindo sempre ali, o cara vai lá. O diabo é essas estratégias dele: matar, roubar e destruir. E o pior de tudo, irmãos, que ela se repete. As tentações, elas vêm. O texto de Marcos não diz, mas abrem Lucas comigo. O texto de Lucas 4:13, que narra esse aqui. Lucas 4:13. Olha o que diz ali. Passando que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Essas tentações vieram de novo. Jesus tinha que se deixar o povo e sair, porque eles também queriam fazer Jesus rei novamente. Não era o propósito dele. Jesus teve que repreender Pedro, porque trouxe uma palavra do diabo. Ele repreendeu Pedro. Porque Pedro está dizendo: não, Senhor, tu não passa por isso. Não queria que ele fosse para a cruz. E assim muitas outras vezes. Então, ele voltou muitas vezes a Jesus. E, irmão, ele volta muitas vezes em cada um de nós. Precisamos estar vigilantes. Ganhe uma luta, não baixamos a guarda. Usar sempre a armadura de Deus, muito precioso. Está ali em Efésios, né? Olhar o que traz ali para nós. Mas o segredo de Jesus, que eu creio que fica claro nesse texto, foi palavra de Deus, oração e jejum. Ele não ficou argumentando com o diabo que estava errado, que não era assim. Ele simplesmente respondeu rapidamente com a palavra: está escrito, é assim. Está escrito, é assim. E o propósito de Deus, irmãos, nós temos pregado, temos trazido a palavra. Nós somos chamados a ser semelhantes a Jesus. Como é que nós vamos responder para o diabo? Com a palavra. Agora, para isso, nós temos insistido, e eu creio que cada um percebe que a necessidade, nós precisamos conhecer a palavra. Está no nosso coração, na nossa mente. Tem muitas horas, talvez já te parou com isso, que não vai dar para dar um Google. Aqui, por exemplo, poucos pegam a internet. Não vai ter tempo para tu pesquisar. A palavra precisa estar no nosso coração e na nossa mente, irmãos. E outra coisa, a nossa mente e o coração, eles não são neutros. Ou eles estão cheios da palavra de Deus, ou, infelizmente, eles estão cheios daquilo que o mundo ensina. Eles não vão estar vazios. E outra coisa, nós precisamos ter o texto adequado para lutar contra a tentação. Jesus, ele não disse qualquer texto. Ele disse a respeito daquilo que ele foi confrontado. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Nós temos trabalhado aqui nas quartas de oração, uma vez por mês, né? Bem nesse sentido, nós desenvolver e aprendermos a orar segundo a palavra. Oramos aquilo que está escrito. Pedimos a Deus aquilo que está escrito. É muito importante isso, irmão. O Paulo aconselha isso para nós. Você precisa manejar bem a palavra, ele disse para o Timóteo. 2 Timóteo 2,15, não precisa abrir, tá? Mas ele diz, você deve ser um bom obreiro que maneja bem a palavra. Amém, irmãos? Cada um de nós aqui somos chamados a ser um bom obreiro que maneja bem a palavra. Eu sei que é importante, e muitos aqui, né, estão fazendo e vão continuar fazendo faculdade, precisamos aprender muitas coisas, né? E tem coisas que você tem que aprender, tem que decorar, tem que estudar, tem que saber como é que faz. Irmãos, a palavra é assim também. Nós precisamos. A palavra também nos diz, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4,7.
E eu creio, irmãos, que se nós tomarmos essa posição, assim como foi com Jesus, Deus, depois de uma tentação vencida, Ele manda os anjos servir um banquete. Amém? Porque a palavra ficou para sermos semelhantes a Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele já passou por cada tentação que vier. Jesus teve algo semelhante. Ele viveu no mundo para poder nos entender, para poder se compadecer de nós, diz a palavra. Então, sempre tiver, sofrer algo, tiver sendo tentado, recorre a Jesus. Porque ele vai dizer, eu já passei por isso. No passado eu venci. Então, você pode vencer. E para encerrar agora, vamos ler um texto juntos aí que vai mostrar isso. Abra em Hebreu, estamos terminando, tá, irmão? Hebreus 2, 17 e 18. Marca esse texto na tua Bíblia, se já não está. Hebreus 2, 17 e 18. Amém? Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, olha só, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora o versículo para decorar, irmãos. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos ler junto ali, ó. Olhando aquela versão lá. Porque naquilo... Só o último, tá? Coloca para nós. Isso. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Irmãos, a palavra é fiel. Então, o nosso socorro vem do Senhor, vem de Jesus. Ele sofreu, ele passou por tudo. Marque esse texto. Decore ele na versão que tu tem aí. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. No versículo de cima ele diz, se tornasse semelhante aos irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Amém, irmão? Eis-nos aqui? Somos co-herdeiro com eles. Temos recebido da parte de Deus. Irmãos, ore sobre esta palavra. Creia nessa palavra. Pratique essa palavra. É possível sim, porque Jesus venceu. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos aí um pouquinho, irmão. Pode ser que você está passando por uma peleia grande aí. Jesus vai socorrer. É só clamar. Aleluia. Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa vida, Senhor. Nós sabemos que da mesma maneira que tu cuidou do teu filho amado, tu tem nos cuidado, Senhor. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:32 que se tu já nos deu o teu filho amado para morrer no nosso lugar, o que mais não daria? Senhor, isso nos enche de alegria, de gratidão, de nós estar diante de um Deus tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão singular, tão querido, que nos cuida tão bem, que cuida tão bem
da tua igreja que somos nós, que fizemos parte, da tua noiva que nós fizemos parte, Jesus. Nós queremos estar entregando aqui essa noite, cada irmão que está aqui, cada um que vai ouvir essa palavra. Pedir, Espírito Santo de Deus, que tu confirme as palavras de Jesus. Que cada um aqui possa, em Cristo, ser mais que vencedor nessas tentações. Senhor, nós oramos que tu tire o pé dos irmãos do laço do passarinheiro, das armadilhas, Senhor. Nos dá olhos que enxergam aquilo que tu vês, Senhor. Nos dá ouvido, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, e para rejeitar a voz do inimigo. Pai, nós oramos por nossos filhos, oramos pelas crianças. Pai querido, cuida delas, Senhor. É uma geração já diferente da nossa aqui, Senhor, que enfrenta uma escola que basicamente já não se pode mais pregar o teu evangelho. Mas nós oramos aqui que cada pai aqui seja um sacerdote teu, Senhor. Que cada pai aqui imponha as mãos aos filhos, declarando a tua vida, a tua vitória sobre eles, Senhor. E nós, como igreja aqui, contigo, Senhor, nós queremos declarar, porque sabemos que está no teu coração, o teu cuidado de pai sobre a vida das nossas crianças, Senhor. Pedir que tu cuide das crianças das nossas cidades, Senhor. Tu proteja, tu guarda os ouvidos delas, de ouvir aquilo que não é de ti, Senhor. Por favor, Deus amado. Guarda os olhos delas de ver aquilo que não precisam ver também, Senhor. Queremos declarar aqui que nós confiamos em ti, Senhor. Assim como a igreja primitiva confiou, Senhor. Se entregou, até sofreu por ti. Muitos foram martirizados, Senhor. Nós queremos declarar o nosso amor por ti, Senhor. Nós queremos declarar aqui em unidade que nós temos prazer em depender de ti, Senhor. Nós temos prazer em nos curvar diante de ti, ao nosso Deus, o nosso Senhor. Entregar nossas vidas, entregar nossa descendência diante de ti, Senhor. Pedindo a tua bênção, Senhor. E pedindo, Pai, sê conosco, Pai. Sabemos que tu está perto, tu está em nós. E sabemos que contigo, Senhor, nós podemos vencer as tentações. E dar alegria para ti, Senhor. E dar honra e dar glória para ti. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.